Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da impostora. Isso mesmo, foi um tema que eu achei bem relevante, né, no mês de março. Aí um mês em que nós comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher. E eu tenho os grupos, né, de terapia e os grupos de mentoria. E essa aula que eu vou passar para vocês hoje é uma aula do meu grupo de mentoria, né? Que trabalha autoestima e desenvolvimento pessoal. É uma mentoria de alta performance. E a aula que eu vou passar para as meninas hoje, né? Para o pessoal que está aqui no grupo hoje, aqui comigo online, eu quero dividir a aula com vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar da síndrome da impostora. Então vocês vão ver às vezes eu olhando aqui para a tela, mas é porque aqui estão na minha tela estão o pessoal do grupo de mentoria, certo? E aqui estão vocês no Instagram. Então eu quero dividir com vocês a aula de hoje, para que se puder ajudar em alguma coisa, que vocês possam fazer também um bom proveito. Não é verdade? Então vamos lá. A síndrome da impostora é um mal que realmente atinge muitas mulheres e muito mais do que a gente pode imaginar, né? De acordo com o estudo da KPMG, realizado em 2020, é um estudo de 2020, tá? 75% das executivas entrevistadas relataram ter experienciado a síndrome da impostora em algum momento de suas carreiras. Porque quando a gente fala de síndrome da impostora, a gente não está falando, por exemplo, de alguém que não teve sucesso. É justamente ao contrário. É aquelas pessoas que atingiram sucesso, que conseguiram ir bem na carreira profissional, na carreira acadêmica, né? Mas que estão sempre duvidando de si mesmas. Né? Tipo, será que eu cheguei aqui por sorte? Ou será que realmente eu sou essa pessoa que sabe realmente? Será que eu sou essa pessoa que tem essa competência para ter chegado até onde eu cheguei, né? Então, além disso, as pesquisas indicam que aproximadamente 70% de todos os profissionais do Brasil sofrem com essa condição. Então, a síndrome da impostora é uma coisa realmente que precisa ser olhada com mais cuidado, né? Quando você para pensar, 70% de todos os profissionais do Brasil sofrem com essa condição. É muito triste, gente, porque logo quando eu for falar para vocês os sintomas, né? E como se sente uma pessoa que tem essa síndrome, vocês vão ver que realmente é muito triste, né? Esses dados destacam a prevalência significativa da síndrome da impostora entre as mulheres no mercado de trabalho, não é isso? Então vamos lá, tá, Michele, mas o que é a síndrome da impostora, né? É um fenômeno psicológico, né? Caracterizado por uma autopercepção de fraude, né? A pessoa se sente uma fraude realmente, e com incapacidade de internalizar sucesso, mesmo quando há evidências concretas de competência. Então, como que é? A pessoa se sente competente, a pessoa tem sucesso, mas ao mesmo tempo ela está o tempo todo se cobrando que aquele sucesso, que ela não é merecedora daquele sucesso e que não é aquilo tudo que parece ser. Então por isso que a gente fala que a pessoa se sente uma fraude, né? Muitas pessoas bem-sucedidas, foi o que eu falei no início da aula, da nossa live aula, que isso ocorre nas pessoas que têm sucesso, tanto profissional quanto no meio acadêmico, né? Então, não é uma coisa que às vezes você fala assim, mas eu me sinto assim, Michele, mas eu não tive sucesso em nada. Então, presta atenção, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que têm sucesso, mas se sentem assim, seja em qual trabalho for, seja em qual papel que ela se desenvolve ali, né? Então, muitas pessoas bem-sucedidas sofrem com esse problema que pode levar a ansiedade, estresse e burnout, né? Nessa aula, eu vou explorar com vocês as causas, os sintomas, os impactos e estratégias para superar essa condição.
A síndrome da impostora foi escrita pela primeira vez em 1978. Gente, 1978 foi o ano que eu nasci. Olha só que legal, foi quando descobriu. Pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes. Seu estudo inicial focou em mulheres de alto desempenho que acreditavam que seu sucesso, olha isso, acreditavam que seu sucesso era resultado de sorte ou engano, e não de suas habilidades reais. Desde então, pesquisas indicam que esse fenômeno pode afetar pessoas de qualquer gênero e profissão, né? Então, olha só, às vezes você tem sucesso no seu trabalho, tem sucesso acadêmico, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de cobrança, né? De que, gente, será que é isso mesmo? Será que de repente eu não tô fingindo que eu sou alguém que eu não sou? Será que realmente isso não é só sorte, né? Então a pessoa começa ali a se machucar por dentro com todas essas questões, realmente questões internas. Isso vale para tudo, tá? Por exemplo, uma mãe que às vezes tem até um sucesso ali na criação dos filhos, vê que fez um bom trabalho, mas ao mesmo tempo ela não acredita que aquele trabalho foi dela e se questiona o tempo todo ou até se pune, né? Se perguntando, será que foi realmente uma boa mãe? Então, essas dúvidas constantes, né, fazem parte da síndrome da impostora, que é uma coisa que geralmente acomete, né, como eu falei, 70% das mulheres, e que nem todo mundo, às vezes a pessoa tem a sensação, mas não consegue nomear, né? Então, vamos lá. A síndrome da impostora manifesta-se por meio de diversos sintomas emocionais e comportamentais. Entre os mais comuns são dúvida constante. A pessoa sente que seu sucesso não é merecido e que será desmascarada a qualquer momento. E a autossabotagem. Ela evita desafios por medo de falhar e confirma suas próprias inseguranças, né? Então é aquela história assim, ela vai ter sucesso profissional? Vai, mas ela poderia ir muito mais alto. Mas por que ela não voa mais alto? Ela não voa mais alto porque ela vai evitar os desafios, né? Porque ela não se sente suficiente para poder estar fazendo aquilo ali. Então é onde acontece a autossabotagem. Então ela não permite, né, que aquilo ali realmente aconteça. Ela não se dá a chance. Comparação excessiva. Sente-se inferior aos colegas, mesmo quando tem igual ou maior competência. Essa questão de comparação excessiva, né, hoje em dia é muito difícil. Acaba que isso fica um pouco pior em época de rede social. Por quê? Porque rede social nada mais é do que a exposição da vida perfeita das pessoas. E a gente sabe que perfeição no planeta Terra, isso não existe, né? Até um exame que a gente faz é 99,9%. Então, 100%, fulano tem a vida perfeita. Será? Então, nós temos que começar a questionar essas questões, né? E a pessoa que sofre com essa síndrome, para ela ainda é pior ainda, porque aí ela vai para as redes sociais, ela vê um perfeccionismo ali, uma felicidade que realmente não existe e ela sofre. Então aí vem a ansiedade, vem a depressão, e quando a pessoa não consegue nomear isso, é pior, porque aí ela tá sofrendo de alguma coisa, mas ela não sabe bem o que é, não consegue dar nome ao que ela tá sentindo. E infelizmente dali pra frente é só ladeira abaixo. Essa que é a realidade, né? Ela atribui o sucesso dela à própria sorte. Então ela considera que as suas conquistas foram resultado de circunstâncias favoráveis e não de suas capacidades. A pessoa que tem essa síndrome, é interessante notar que ela tem um perfeccionismo excessivo, né? Ela não pode errar, porque se ela errar, ela vai pensar, ela vai simplesmente reafirmar para ela mesma, tá vendo só? Eu te falei que você não era nada. Eu sabia que a gente não tava dando conta disso tudo, que era sorte, que era isso. Então aí vem uma chuva de invalidade, sabe? Da pessoa, da personalidade, do que ela faz, do que ela já conquistou. Então, gente, isso é muito triste. Então, a pessoa que tem essa síndrome, ela tem um perfeccionismo excessivo. E errar é alguma coisa que pra ela, erro é uma palavra inexistente na vida dela ou no vocabulário. Então, é uma tortura constante pra pessoa. Isso é muito difícil, né? Causas e fatores associados.
A síndrome da impostora pode ser influenciada por vários fatores, ambiente familiar, né? Pais superprotetores, críticos ou que exigem alto desempenho podem contribuir para sentimentos de inadequação. Cultura e sociedade. Em ambientes onde a competição é valorizada, pode haver maior pressão para provar a competência. Fatores psicológicos dentro da síndrome da impostora. Vamos lá. Personalidades ansiosas ou perfeccionistas são mais propensas a desenvolver essa condição. Discriminação sistêmica. Mulheres, minorias raciais e membros da comunidade LGBTQIAP+, né? Porque agora tem bastante letrinha aí, então a gente fica com medo até de faltar letrinha. Frequentemente enfrentam pressões adicionais para provar o seu valor, intensificando os sentimentos da síndrome. Então pensa bem, já é difícil para essas pessoas que às vezes já tem essa discriminação sistêmica, né, que é do próprio sistema. E aí, elas fazem de tudo, mas ainda tem a questão da discriminação e essa questão que está dentro dela, da invalidade dela mesma. Gente, isso é uma tortura constante, como eu acabei de dizer, né? Tá, Michele, mas o que isso pode impactar na vida da pessoa, né? Na vida profissional, por exemplo, indivíduos com essa síndrome frequentemente evitam desafios e oportunidades de crescimento por medo de não serem bons o suficiente. Isso pode levar à estagnação da carreira e à perda de oportunidades de promoção ou reconhecimento. Relacionamentos interpessoais. O medo constante de ser descoberto como uma fraude pode dificultar a construção de relacionamentos saudáveis, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pode gerar isolamento social e dificuldades em aceitar elogios e reconhecimento dos outros, né? Isso é muito interessante, essa questão de elogio, porque é uma coisa que a gente já traz desde criança, né? E a gente vira adolescente, e de repente a gente é adulto, e as pessoas estão sempre criticando a gente. Mas quando a pessoa chega no consultório para fazer um trabalho comigo, eu sempre pergunto: me fala de você, me dá 3 características boas de você, né? Quando eu quero ser boazinha, eu peço 3, mas quando eu não tô boazinha, eu peço 5. Gente, e é incrível, porque a pessoa não sabe falar dela mesma. E aí ela olha pra mim e fala assim: olha, doutor, eu consigo te dar até 10 negativas. Mas por que é negativa? Porque ninguém chega muitas vezes para fazer um elogio, né? A gente já cresce falando dos nossos defeitos, o nosso sistema familiar, o nosso ambiente familiar, né? É sempre assim, apontando os defeitos, mas as qualidades, é poucas vezes que a gente escuta quais são as nossas qualidades. Então, eu sei que a palavra autoconhecimento, ela já tá ficando assim um pouco batida e chata, mas a gente precisa se conhecer para saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Isso é de suma importância para nossa saúde mental e para a gente não sofrer tanto com as pressões sociais que hoje a gente enfrenta, né? Então eu pergunto para você que tá aí agora, me fala 3 características boas que você consegue perceber em você. Quais são os seus pontos fortes? Então pensa aí agora, conseguiu pensar? Se conseguiu pensar, ó, nota 10, parabéns. Mas se não conseguiu, às vezes é hora de você pensar um pouquinho mais com carinho, prestar um pouquinho mais de atenção em você, né? Autoconfiança e autoestima. A incapacidade de internalizar as próprias conquistas pode minar a autoconfiança e fazer com que a pessoa duvide constantemente de suas habilidades, gerando um ciclo de autossabotagem e insatisfação crônica. Então é aquela pessoa que ela nunca está satisfeita com ela mesma, né? Sempre tá faltando alguma coisa, nunca nada tá bom. E é aquela coisa assim, ela não consegue comemorar nada que ela conquista, porque ela não se sente merecedora daquilo ali. Então isso é terrível. Ela trabalha, ela se dedica, ela faz tudo do jeito que tem que fazer. Mas o que acontece? Ela não se sente merecedora daquilo que ela conseguiu conquistar. Pode ser uma conquista grande ou pequena. Ela olha para aquilo e fala: ah, sabe, tipo, eu podia ter feito mais. Ou se eu fosse melhor, eu teria conseguido mais. Ela não comemora. Então é uma pressão interna constante.
Impactos na saúde mental e na carreira da pessoa. A síndrome da impostora pode gerar vários impactos negativos, entre elas a baixa autoestima, ansiedade e depressão, como eu já havia dito, o burnout, né, que é o resultado do esforço excessivo para compensar a sensação de fraude. O que é o burnout? A pessoa trabalha de forma excessiva, né, é aquilo que a gente fala de workaholic, que é a pessoa viciada em trabalho. Mas nesse sentido do burnout, ela trabalha muito, ela se dedica muito, ela vai ao extremo, né, para provar para ela e para os outros, mais para os outros na verdade, que ela consegue, que ela é boa o suficiente, mas dentro dela não tem fim, sabe? É uma coisa que começa, mas não termina, não tem fim. Então, dificuldade em buscar promoções e oportunidade de crescimento, porque se eu não confio em mim mesma, como que eu vou buscar oportunidade de crescer, de melhorar, de um trabalho melhor, de um emprego melhor, ou de fazer uma faculdade ou um curso? Eu não acredito em mim mesma, então como que eu vou fazer isso, né? Então, mais importante, vamos lá, Michelle, você já falou dos sintomas, já falou como que a pessoa se sente, mas fala aí, isso tem solução? Tem solução sim, graças a Deus, né, gente? Então, tem algumas estratégias aqui que eu listei, né, que inclusive é da mentoria em grupo, como eu disse para vocês no início, né? É uma mentoria que eu tenho grupo e as meninas fazem comigo, né? E a gente troca essas informações sempre dentro da mentoria para poder existir esse crescimento profissional, esse crescimento como pessoa, né? Então, essas estratégias para superar são terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né, que é uma abordagem eficaz para desafiar os pensamentos distorcidos, porque a pessoa que ela tem essa autocrítica dentro dela, que ela não se sente suficiente, que ela tá o tempo todo criticando ela mesma, numa autoflagelação, esses são pensamentos distorcidos. Então, como que a gente faz para substituir, né? A pessoa tem que começar a escrever, ela tem que começar a debater com esses pensamentos intrusivos que chegam e que, na verdade, faz com que ela se sinta menos que as outras pessoas, né? Então, a TCC é uma das terapias que a gente utiliza, né? Porque aí nós vamos trocar crenças negativas por crenças positivas. Crenças mais saudáveis sobre si mesmo, que é aquilo que eu falei. Me fala aí 3 características boas que você tem. Pensa aí, quais são seus 3 pontos fortes. Foque em evidências concretas. Manter um registro de realizações e elogios recebidos pode ajudar a reforçar a confiança nas próprias habilidades. Hoje, inclusive, eu fiz um atendimento e essa pessoa, ela tem uma dificuldade de olhar para ela mesma, excelente profissional, uma mãe incrível, né? No que ela faz, ela é nota 10 mesmo, realmente, mas ela não consegue se sentir validada naquilo que ela faz. E ela foi ali numa reunião de amigos, encontrou com algumas pessoas do mesmo ramo de atividade dela e as pessoas elogiaram ela e ela, gente, de quem que esse povo tá falando? Tipo assim, como assim, essa pessoa não sou eu, né? Então foi onde ela falou, não, essa pessoa não sou eu, não. Com certeza, falou, doutora, não sou eu não me vejo assim. Então, esse foco em evidências concretas se trata disso, de você começar a notar e a prestar atenção ali também no que as pessoas falam de bom de você, né? Quando a gente fala do perfeccionismo, né? Então aí a pessoa vai trabalhar ali a aceitação do erro como parte do aprendizado, porque todo mundo erra, gente, né? E isso faz parte do processo de aprendizado de cada um de nós. Não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Então, de vez em quando nós vamos errar, sim. Vai acontecer, porque não somos perfeitos, né? Então, reconhecer que errar é humano e faz parte do aprendizado. Construção de uma rede de apoio. Conversa com os amigos, mentores, terapeutas, pode oferecer perspectivas externas que ajudam a reduzir sentimentos, né, de impostura. Ter uma mentoria, né, para orientação, que é o que eu faço, é o que eu estou fazendo hoje com as meninas aqui, né, mentoria, aula de mentoria para poder, né, então assim, contar com alguém que pode pegar na sua mão, te conduzir, contar com alguém que possa realmente sentar com você e falar, olha, vamos olhar para isso com mais carinho, né, e adotar uma mentalidade de crescimento. O que é? Substituir os pensamentos fixos, né, de tipo aquele pensamento,
eu não sou boa o suficiente, né? Eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo, por que todo mundo consegue e eu não consigo, né? Por uma mentalidade de crescimento. O que seria mentalidade de crescimento? Eu estou aprendendo e melhorando, porque não é uma coisa que você vai resolver do dia para a noite. E você tá aí cheio de crenças que te limitam, cheio de crenças negativas, né? E esse aprendizado de olhar para você, de se reconhecer como pessoa, como ser humano, como quem erra, como quem acerta, não é uma coisa que realmente vai acontecer do dia para a noite. Então, é você realmente ter aí um caderninho de terapia para quando esses pensamentos vierem, você começar a anotar, né? Os pensamentos com distorções cognitivas, que é o que a gente fala. Então, a síndrome da impostora é um fenômeno comum que pode afetar pessoas de todas as áreas. Compreender suas causas e impactos é fundamental para desenvolver estratégias de superação, certo? Então, se você não começar a trabalhar estratégias de superação, é como se você tivesse amarrado uma bigorna ali nos seus pés. Não vai deixar você caminhar para frente, porque sempre vai ter o sentimento de invalidação. É um sentimento, é uma etiqueta ali que você vai colocar em você mesma. Então, você não vai caminhar, não vai conseguir caminhar para frente, não vai conseguir evoluir, né? Então, por isso que é tão importante. Então, eu gostaria que você aí agora fizesse um pequeno exercício, né, de reflexão. Identifique agora aí 3 realizações importantes que você teve na sua vida. 3 realizações importantes que você teve na sua vida. Reflita como seu esforço contribuiu para esse sucesso. Em que momento que esse esforço, que você teve que fazer esse esforço, do que você abriu mão, né? E aí no final, que é o 3º item, você vai escrever um elogio para si mesmo baseado em fatos concretos, né? Então, deixa eu fazer um elogio para mim mesmo. O que eu tenho ouvido das pessoas? Deixa o que eu já ouvi das pessoas. Pode ser que você não tenha ouvido recentemente, mas você já ouviu em algum momento. Então, para trabalhar essas distorções cognitivas de pensamento, de crenças limitantes, a gente precisa olhar para o que é e não para o que a gente acha que é. Então, por isso que a palavra concreto é tão importante, né? Então, as perguntas para discussão. Depois, se você quiser copiar essas perguntas, você pode voltar à live, né? E copiar as perguntas no caderno e fazer como atividade, tá bom? Porque, por exemplo, quem está na mentoria recebe o PDF de arquivo com as perguntas. Mas, como eu estou fazendo a live terapia aula, né, para vocês aí no Instagram, vocês podem depois simplesmente voltarem à live, que vai ficar gravada, e copiar as perguntas. Então, você já sentiu que não merecia suas conquistas? Como que você lidou com isso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: como a cultura organizacional pode influenciar a síndrome da impostora, né? Então, de repente, você está ali numa empresa trabalhando. Então, como que a cultura dessa organização influencia na síndrome da impostora? É uma empresa que te cobra muito? É uma empresa que às vezes não tem uma valorização dos funcionários como pessoa, né? Às vezes bonificações, incentivos para a pessoa ser uma boa funcionária, ou às vezes os chefes diretos, né, fazem ali um elogio e tudo mais. E aí no final, para fechar a atividade, você vai responder que estratégia você poderia adotar para aumentar a sua autoconfiança, né? Porque é aquela história assim: ah, mas você teria que me dar uma fórmula pronta para eu melhorar minha autoconfiança. Não, são perguntas aqui que eu passei para que você possa realmente trabalhar isso em você, se descobrir, se autoconhecer, para que você realmente possa, você mesmo, desenvolver uma estratégia que vai funcionar para você, porque não tem uma receita de bolo. Cada um de nós é um ser humano único, por exemplo. A pessoa chegou no meu consultório, eu não vou tratar todo mundo igual. Aquela pessoinha que está sentada ali na minha frente, ela vai ser tratada com o maior carinho do mundo, mas eu preciso de tirar dela o que ela precisa e colocar
aquilo que realmente vai funcionar para ela dentro dos conceitos e percepções dela. Então não é uma fórmula para todo mundo. Então por isso que o terapeuta ou o mentor, ele tem que ser bom, porque ele precisa olhar o indivíduo como um indivíduo individual. Não é simplesmente pegar uma fórmula e falar, não, isso aqui vai funcionar para todo mundo, porque não é assim. Cada ser humano é um universo em si, né? E é muito bonito a gente olhar para essas diferenças, para as qualidades que cada um tem. É muito bom, né? Então essa é a pequena aula de hoje. Eu vou continuar com o pessoal depois, mas eu queria dividir isso com vocês, né? O pessoal que tá aí comigo. Se quiser compartilhar a live, fica à vontade. Às vezes alguém que você sabe que tem essa síndrome ou que tem algumas características parecidas com essa síndrome da impostora, compartilhar, porque às vezes pode ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa não tem disponibilidade financeira ou disponibilidade de tempo para fazer uma mentoria, para fazer uma terapia, mas às vezes uma live dessa pode simplesmente, olha, dar um clique ali na pessoa e ela simplesmente pode evoluir a partir daí, certo? Então eu quero agradecer você que esteve comigo aqui. Compartilha, marca alguma amiga que você sabe que às vezes o meu trabalho pode ajudar, né? E tá aí pra vocês. Se quiser depois pegar as perguntas, né, que ficaram aí pra atividade, fiquem à vontade. Mas eu vou tentar sempre compartilhar uma aula às quintas-feiras com vocês, né? Deixar aí. E é isso. Muito obrigada pela sua presença, viu? Até mais. Fiquem com Deus e já um bom fim de semana, né? Porque hoje é quinta, já tá com cheirinho de sexta-feira, com cheirinho de fim de semana. Então até a próxima e obrigado por você ter ficado aqui comigo, tá bom? Beijo, beijo.